Boa tarde, pessoal. Vamos hoje sexta-feira, 18 de setembro de 2020, finalzinho de semana, não é isso? Iremos estudar as matérias de matemática e ciências. Na matéria de matemática, vocês irão abrir o módulo na página 91. Iremos estudar contorno de regiões planas. Então, vão acompanhando aí nessa página 91, tá certo? Vamos lá. Sandro é um artesão que confecciona diversos objetos usando a técnica do patchwork. Patchwork é trabalho feito com retalhos de tecido de várias cores, tamanho e formatos, formando padrões geométricos. Observe aí. Patchwork quer dizer isso, ó, tecido de várias cores, tamanhos e formatos diferentes, tá certo? Então, observe aí o trabalho de Sandra, que ela confecciona diversos objetos com esse tecido. Os retalhos de tecido que Sandra utiliza para confeccionar esses objetos e seus contornos lembram algumas figuras geométricas. Se você observar aí no tecido, vocês irão perceber que nele há algumas regiões, algumas figuras geométricas. Se você observar, temos o quadrado, temos o triângulo, não é isso? Temos o retângulo. Então, você observando direitinho, vocês irão encontrar figuras geométricas no tecido que Sandra confecciona os objetos dela, tá certo? Então, passem aí para a página 92. Nessa almofada, o retalho destacado lembra uma região quadrada. O contorno dessa região é uma linha chamada quadrada. Observe aí o contorno. Então, vocês sabem que a região quadrada é o quê? São 4 partes iguais, não é isso? Então, aqui essas partes a gente chama de lado e esses daqui a gente chama de vértice, tá certo? Nessa almofada, o retalho destacado lembra uma região triangular. Observe aí, ó, que se você observar no tecido, tá mostrando a região triangular. A região triangular é uma figura geométrica com 3 lados. E também três lados. Aqui são os lados e aqui são as vértices. Essas dobradinhas aqui são chamadas de vértice. E na bolsa, o retalho destacado lembra uma região retangular. A região retangular é aquela que tem 4 lados, sendo 2 maiores e 2 menores. Tá certo? Passe aí para a página 94. Então, na página 94, vocês irão ligar as figuras que lembram as figuras geométricas planas. Então, temos aí figuras e vocês vão ligar elas para as figuras que lembram esses objetos aí, tá certo? Na página 95, vocês irão destacar as regiões planas da página 7 do material complementar. Aí vai lá atrás, no finalzinho do livro, na página 7, tem lá, ó. Vocês irão destacar e irão colar regiões planas que o contorno possui 4 lados e 4 vértices. Qual é a região plana que possui 4 lados e 4 vértices? Vértice, que eu falei para vocês, são os pontinhos que ligam os lados, tá certo? No quadro embaixo, vocês irão colar regiões planas que o contorno possui 3 lados e 3 vértices. Aí vocês peguem lá do material complementar da página 7, tá certo? E colhem aí a figura que está pedindo. Na página
Na página 96, tem assim: com o auxílio de uma régua, ligue os pontos seguindo a ordem alfabética, depois complete as frases. Então você vai pegar uma régua para não ficar troncho. Aí você pega uma régua para fazer as linhas, ligando os pontos A, B, C, D, tá certo? Aí depois você vai completar. O quadrado possui quantos lados e quantas vértices? Depois a mesma coisa com um triângulo, depois com um retângulo. Você vai completar aí vai dizer o nome da figura geométrica, possui quantos lados e quantas vértices. O outro você vai fazer a mesma coisa, aí vai colocar o nome da figura geométrica e vai dizer quantos lados e quantas vértices tem essa figura, tá certo? Na página 97, tem assim: a figura a seguir foi construída usando palitos. Então, se você observar aí, foi construída usando palitos. Quantos triângulos estão representados nessa figura? Aí você vai olhar aí quantos triângulos deu para formar usando essa figura aí. Dá para formar vários triângulos. Olhe, observe direitinho e coloque aí quantos triângulos tem. Na letra B, tirando 2 palitos do centro, quantos triângulos sobrarão? Aí você vai fazer seguindo, tirar 2 palitos do centro e vai dizer quantos triângulos sobraram. Depois você vai desenhar na malha pontilhada 2 triângulos, um retângulo e um quadrado, tá certo? É só pegar os pontinhos, ligar os pontinhos e fazer 2 triângulos, um quadrado e um retângulo. Na matéria de matemática, iremos ficar até a página 97. Na próxima aula, a gente dá continuidade às demais páginas, tá bem? Então, agora iremos para a matéria de ciências. Então, vocês vão abrir na matéria de ciências, na página 164. A gente vai para o capítulo 7 e que está falando sobre os sentidos. A gente sabe, vamos hoje estudar os sentidos. Então, os sentidos são quantos? A gente tem 5 sentidos. A gente tem a visão, tem o tato, temos visão, tato, paladar, olfato e audição, não é isso? Então, a gente irá estudar esses 5 sentidos, só que vamos estudar um sentido por aula, não é isso? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar o sentido da visão. Percebendo, na página 166, tem assim: percebendo o ambiente, Marina e sua turma da escola visitaram um jardim dos sentidos. Nesse jardim, todos percorreram trilha com os olhos vendados, enquanto o professor orientava o que deveria fazer. Aí tem assim: toque as plantas com as mãos, sinta o cheiro das plantas, agora sinta o gosto dessa planta, ouça o som que as plantas emitem quando vocês esfregam uma folha na outra. Então aí o professor usou os sentidos para os alunos fazerem. Então ele vedou os olhos, a visão é um sentido. Depois ele pediu para os alunos fazerem essa experiência com os olhos vendados. Fazer o quê? Usou o tato, né, que é o tocar. Usou a audição, que é o ouvido. Usou o paladar, que é sentir o gosto, que é a língua. E usou o quê? O olfato, que é para sentir o cheiro, que é o nariz, não é isso? Então, Mariana e seus colegas perceberam o cheiro, a textura e o gosto de algumas plantas e escutaram os sons do ambiente. Isso tudo foi possível graças ao sentido do corpo humano. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse sentido e como eles nos permitem perceber o que está ao nosso redor.
Na página 167, temos o sentido da visão. Então, na página anterior, Mariana e seus colegas estavam com os olhos vendados. Vejam que todos os sentidos que a gente tem, todos de suma importância. E o que foi que Mariana estava? Mariana estava com os olhos vendados. Todos nós sabemos que temos olhos, não é isso? Então, imagine a gente com os olhos vendados, sem poder ver nada ao nosso redor. E isso é terrível, não é isso? Então, graças a Deus, temos a visão para enxergar tudo que está ao nosso redor. Tem pessoas que têm essa deficiência da visão, que é chamado, aquele que não enxerga, a deficiência dele é na visão. Então, a visão nos permite, por exemplo, enxergar as cores do que estão ao nosso redor, como na fotografia ao lado. O frevo é uma dança típica do estado de Pernambuco e se caracteriza pela música alegre e pelas roupas, fitas e guarda-chuvas coloridos. As cores das roupas e dos guarda-chuva usados no frevo, por exemplo, são percebidos pelo sentido da visão, os olhos. São órgãos relacionados a esse sentido do corpo humano. Então, a gente vai agora conhecer um pouco do sentido da visão, que é o olho. Vamos lá. No olho temos as sobrancelhas, temos os cílios, que é esse aqui, ó, os cílios. Temos as pálpebras, que é isso aqui. Então, vamos lá. As sobrancelhas se localizam acima dos olhos e impedem a entrada do suor. Se o suor desce, aí a sobrancelha é para impedir que isso aconteça, para o suor não entrar no nosso olho. Então, os cílios protegem os olhos contra a entrada de poeira, por exemplo. E as pálpebras podem cobrir os olhos, impedindo a entrada de poeira e de luz em excesso. Por exemplo, além disso, quando piscamos, as pálpebras ajudam a espalhar as lágrimas sobre os olhos. Vejam que cada um desses que a gente tem nos nossos olhos, cada um tem um sentido, não é isso? De proteger a nossa visão. Vamos lá para a página 168. Na página 168 tem assim: como os olhos nos permitem enxergar o que está ao nosso redor, para enxergarmos o que está ao nosso redor é preciso que a luz do ambiente seja captada pelos olhos. Observe o esquema abaixo. Então veja aí. A luz penetra no olho através da pupila. Que é aqui, a pupila é essa aqui, ó. A letra A está apontando lá. O 2, a íris B é a parte colorida do olho. Ela controla a quantidade de luz que penetra nos olhos. É aqui, ó. Então veja aí que está explicando tudo que da nossa visão. O 3, a luz que penetra o olho atinge a retina, que é a letra C. Aí você vai lá olhar a letra C, tá vendo? Isso aqui tudinho do olho, tá vendo? E também tá aí estudando toda a parte do nosso olho, tá certo? Então vamos lá agora na página 169. Problemas de visão. Então, existe aquelas pessoas com deficiência visual, que é aquela que não enxerga. E também existe pessoas que têm problema na visão. Vejam que tem algumas pessoas que usam óculos, outras usam lentes, não é isso? E essas pessoas têm problemas na visão, que necessita desse objeto para poder enxergar melhor. Então vamos lá. Algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar nitidamente objeto próximo ou distantes dela. Isso pode ocorrer por causa de um problema de visão, como miopia,
hipermetropia e astigmatismo. Pessoas com miopia não conseguem enxergar nitidamente objetos distantes dela. Então, quando colocar o óculos ou a lente, é para ajudar essas pessoas a enxergarem. Essas pessoas que têm miopia, que não enxergam coisas distantes, aí usa o óculos que é para ajudar ela a enxergar esses objetos, essas coisas distantes, tá certo? Então, pessoas com hipermetropia não conseguem enxergar nitidamente objetos próximos a ela. Já é outro tipo de lente, o óculos já tem outro tipo de lente, já é para enxergar de perto, para ajudar a enxergar de perto, tá certo? Pessoa com astigmatismo não consegue enxergar nitidamente o objeto próximo ou distante dela. Então, vejam que já é outro tipo de deficiência, de dificuldade dessa pessoa enxergar. Para corrigir esses problemas de visão e nos auxiliar a enxergar o que está ao nosso redor, é preciso utilizar óculos de grau ou lentes de contato, como eu havia falado para vocês anteriormente. Algumas pessoas não conseguem enxergar, não enxergam o que está ao redor dela. Mesmo sem enxergar, as pessoas cegas podem realizar diferentes atividades do cotidiano, como estudar, como brincar e praticar esporte. Aquelas pessoas que não enxergam, ela tem um braille, ali tem um estudo, todo um estudo para aquelas pessoas poder ler através do braille. Braille é aquela a gente encontra em caixa de perfume, de remédio. Se você tocar na caixa, ela tem tipo uns carocinhos na caixa. Aquilo ali, quem estuda o braille, aquilo ali sabe o que está dizendo ali naquela caixa, tá certo? Então, esse tipo é para pessoas com deficiência visuais, aquelas pessoas que não enxergam, que são deficientes visuais, tá bem? Vamos lá para a página 171. Os olhos são órgãos sensíveis que precisam de cuidado. Vejam alguns deles a seguir. Evite coçar os olhos, principalmente com as mãos sujas. Use óculos escuros, principalmente em dias ensolarados, para proteger os olhos do vento e da luz solar. Não olhe diretamente para o sol. Leia em locais com boa iluminação. Evite utilizar computadores, celulares ou videogames por longos períodos de tempo. Evite que produtos como shampoo e sabonete entrem nos olhos. Não coloque objetos dentro dos olhos. Consulte um oftalmologista e faça exames regularmente, mesmo sem ter problema de visão. Tá certo? Vamos agora para atividades na página 172. O futebol de 5 é uma modalidade esportiva paralímpica. Todos os integrantes são cegos, exceto o goleiro, para orientar os jogadores durante a partida. Há um chamador, pessoa que fica atrás do gol orientando os jogadores. A bola tem juízo. A bola tem guizo. A bola tem guizos. Qual a importância dos guizos na bola do futebol de 5? Aí você vai dizer qual é a importância dos guizos na bola do futebol, tá certo? Então, quem não sabe o que é guizo, você vai pesquisar o que é guizo. E vai dizer qual é a importância dela. No número 2, você vai observar atentamente as imagens A e B e em seguida identifique as diferenças entre as duas imagens e circule-as na imagem B. Aí você vai observar aí, ó. Observar a imagem A e vai circular na imagem B o que não tem na imagem B, você
circula. Exemplo, a imagem A tem que objeto que na imagem B não tem? Aí você vai circular lá na imagem B. E que sentido do corpo humano você utilizou para identificar as diferenças nas imagens? Tá certo, pessoal? Essa é a nossa atividade de ciências. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, já sabe alguma atividade que você não entendeu. Deixe para nosso encontro às 3 horas da tarde, que é o nosso encontro online. Então, deixe só aquela que você não entendeu, mas responda as demais que você entender, tá certo? Então, logo mais às 3 horas da tarde, nos encontraremos para nossa tirada de dúvida e correções das atividades de hoje, tá certo? Um forte abraço a todos vocês e até logo!